E, Madá, que é sobre o envio de um documento. Donald Trump enviou um documento para a Corte Suprema dos Estados Unidos, alertando sobre o banimento do TikTok no país. Há aí uma série de expectativas do que pode vir da gestão Donald Trump, principalmente em relação à atuação dessas redes, né? A suspensão do X no Brasil foi usada, inclusive, como um argumento nesse documento. Na versão de Trump, a operação contra o X aqui no Brasil visava silenciar apoiadores de Jair Bolsonaro. Mas o banimento no X no país foi determinado por Alexandre de Moraes, nas ordens dele, inclusive, para que a empresa cumprisse as regras locais, as leis locais, inclusive ter ali, né, um representante judicial, entre outras questões, né? Foi como, na época, Alexandre de Moraes colocou, mas não é como é interpretado por muitos bolsonaristas. O X ficou bloqueado aqui no Brasil por 39 dias, né? Até o dia 8 de outubro, inclusive. Como é que você vê aí essa lei que ameaça proibir o TikTok nos Estados Unidos e esse documento enviado por Donald Trump em Omadá? Essa coisa do TikTok, Fabiola, é um debate muito grande lá, por causa da questão de usurpação de dados, a questão de competição dos Estados Unidos com China, e uma competição não comercial, uma competição geopolítica, e essas coisas vão acontecer muito com relação a redes sociais que vêm da China nos Estados Unidos, na Europa também. Essa é uma discussão muito grande, muito profunda. E assim, eu compreendo que as pessoas fiquem chocadas com a forma como o nosso país, que jamais foi uma democracia liberal, jamais foi uma democracia plena. Uma democracia plena não é onde você vota e é votado e onde você pode efetivamente fazer uma alternância de poder. Isso é uma democracia eleitoral, que é o que a gente vive. A democracia plena é onde as regras são claras e valem para todos. E isso, muito claramente, a gente sabe que não tem. Aqui é o país do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós estamos falando aqui de uma lei, que a lei era que a tal rede social precisava ter um representante no Brasil. E eu pergunto, novamente estou perguntando há meses, quem é o representante dos Xvideos no Brasil? Tira os Xvideos lá. Eu queria ver. O Pornhub tem representante no Brasil? Por que não está fora do ar? E essas são redes em que há crimes gravíssimos. Tem perfis monetizados do Xvideos e do Pornhub, que são perfis que vivem de molestar sexualmente em transporte público meninas brasileiras menores de idade. São questões que estão na justiça, não foram resolvidas. Não tem representante no Brasil. Por que não tirou do ar? Fosse aqui uma democracia plena, poderíamos fazer esses questionamentos com muita clareza. Em outros países se faz. É simples assim. Eu me lembro de quando eu morava em Angola, como eles ficavam irados cada vez que a nossa mídia brasileira, que é muito prestigiada, muito consumida em Angola, retratava algum processo do país. E para nós, a gente olhava, não tinha nada demais. É precisamente diante disso que a gente está. A gente está pagando o preço da fama internacional daquilo que a gente resolveu aceitar. Não existe nenhuma explicação lógica que se entenda fora do país, ou que seja aceita fora do país, para esse banimento. E esse banimento temporário de algumas redes, ele é comum em diversos outros países do mundo. Eu li o documento completo. Ele fala razões políticas, razões de silenciamento, como fala de outros países também. E tenta equiparar o que se fez aqui e o que se fez com outras plataformas em outros países com o que os Estados Unidos pretendem fazer com o TikTok lá. Ocorre que lá a liberdade de expressão é levada a sério. Aqui não. Aqui não. Aqui é um país onde um lado tenta calar o outro e fica feliz com isso. Lá eles levam a sério. Então eu acho que essa discussão vai progredir bastante ainda. Resta saber como é que a Suprema Corte vai reagir ao documento da futura administração presidencial.
lei que ameaça proibir o TikTok, ela entra em vigor no dia 19 de janeiro, é um dia antes da posse do Trump, marcada para o dia 20. Por isso esse documento enviado por Donald Trump à Suprema Corte, ele pediu mais tempo para que o governo busque uma resolução negociada. Como é que a gente pode entender essa atuação do TikTok lá nos Estados Unidos, Michel? Você também que acompanha isso, que impacto isso tem e como que Trump pode interferir nessa lei? Olha, Fabiola, eu acho que essa decisão do TikTok, de banir o TikTok dos Estados Unidos, ela diz muito mais respeito, como a Madeleine colocou, em relação à posição e o jogo geopolítico que está nos Estados Unidos, do que com democracia, né? Se eles estivessem verdadeiramente preocupados com liberdade de expressão ou com a possibilidade, né, da segurança jurídica de uma empresa do tamanho do TikTok nos Estados Unidos, certamente isso não estaria no debate. O que está no debate é a posição, né, de todo o conglomerado de big techs americanas versus os interesses dos chineses, né? E também acho que dado não é a questão fundamental também que está balizando esse tipo de decisão, porque o que os americanos fazem no resto do mundo com suas plataformas não está no gibi e não gera questionamento tudo quanto é lugar. Agora, o ponto aqui, que eu acho que é muito interessante, é o argumento trumpista, né, para tentar defender o não banimento do TikTok por lá, que é algo que a direita americana está muito preocupada, assim como a direita brasileira, que é um negocinho da liberdade de expressão, né? Verdadeiramente nos Estados Unidos, como o Madá colocou, liberdade de expressão é um assunto central à dinâmica cotidiana. Quem já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos sabe bem que você vê em Nova York, pelas ruas de Nova York, gente com placas falando coisas horrorosas, mas se dá o direito daquela pessoa manter aquilo, dado que é uma das emendas fundamentais da Constituição. Mas acho que tem um aspecto importante aqui de como é que a direita lida com isso, né? E as redes sociais têm um papel fundamental, porque a liberdade de expressão, ela, óbvio, diz respeito à tua possibilidade de expor suas opiniões e visão de mundo com total liberdade dentro do ambiente público, do espaço público, mas ela esquece algo que é fundamental nas dinâmicas cotidianas, que é a moralidade. A gente fala aquilo que a gente quer falar ou tem desejo de falar, mas a gente também precisa ter tem consciência na hora que está falando, o que os outros vão achar do que a gente está falando. Apesar do ambiente ser livre ou ter a liberdade de expressão como meta fundamental, todos nós, quando estamos falando, não importa se somos de direita ou de esquerda, estamos preocupados com o que os outros vão achar do que a gente falou. E o que acontece é que a direita americana, assim como a direita brasileira, é composta por um exército de ressentidos, né? Sobretudo essa extrema-direita trumpista. E esses ressentidos, nas dinâmicas cotidianas, nunca tiveram a possibilidade de dizer o que pensavam, porque o ambiente social não os permitia. E o que a rede social dá para eles é que eles se agrupam em bolhas e têm a possibilidade de ali encontrar os seus e poder falar tudo aquilo que pensam ou têm vontade de dizer, sem se preocupar com o peso da moralidade sobre seus comportamentos. E é sobre isso que é o questionamento trumpista, assim como esse é o questionamento dos bolsonaristas em relação ao X ou em relação a outras plataformas, né, de aplicativos de mensagem, como o Telegram ou o WhatsApp, e por aí vai. Que tipo de lugar é esse onde eu vou poder me reunir com os meus para falar aquilo que eu quero sem ter um olhar torto sobre o meu comportamento, ou sem ter uma visão, né, ou alguma retaliação em relação àquilo que eu estou dizendo. Então, acho que esse é o debate, assim, acho que a democracia brasileira não é uma democracia, como o Madá colocou, assim como a americana também não é, senão a gente estaria relevando, né, ou chamando a atenção para a segurança jurídica de uma empresa como o TikTok, nos Estados Unidos, que já está há tanto tempo lá, tem milhares de usuários, e se for banida, vai ter que mandar a gente embora e ir embora dos Estados Unidos por conta disso. Só para chamar a atenção, assim, o TikTok, ele é uma plataforma chinesa, né, com origem chinesa, mas quando ele virou TikTok, porque na China ele tem um outro nome, ele é o mesmo aplicativo, com a mesma dinâmica, mas nos Estados Unidos que ele ganha esse nome de TikTok. Ele tem uma premissa totalmente americana, na forma como se organiza. Eu já conversei com pessoas e já tive reuniões, né, tanto numa como noutra, né, tanto no TikTok quanto no Kawaii, e todas as vezes que falo com amigos que trabalharam no TikTok, eles me dizem, TikTok não é chinês há muito tempo. Assim, a dinâmica cotidiana do TikTok é uma dinâmica americana.
Ao contrário do Kawaii, que é uma outra rede de vídeos muito parecidas com o TikTok, que tem uma dinâmica e um jeito de existir muito chinês. Agora, o jogo, como o Madá colocou, é esse. É geopolítico, né? Quem vai ser a plataforma do mundo? Onde é que as pessoas vão se juntar para poder interagir umas com as outras? Quem vai determinar ou vai controlar essas conversas? Esse é o medo dos americanos. E tá justo, né? Do jogo. Mas cair no debate de liberdade de expressão eu acho pouco para a complexidade do que esse problema traz e do que esse problema é. Ô Thales, pegando com você esse foco de Trump e Bolsonaro, porque chamou a atenção que nesse documento ele fez questão de utilizar o caso aqui no Brasil, o que é muito diferente do que está em discussão lá nos Estados Unidos no TikTok, mas ele fez questão de colocar isso aqui. Isso traz algum indicativo do que a gente pode esperar aí de Donald Trump em relação ao Brasil? Como é que você analisa essa citação de Donald Trump falando sobre o caso do X aqui e de Alexandre de Moraes? Traz esse indicativo de que sempre que for possível prestar uma certa reverência ao Bolsonaro, o Trump o fará. Mas, nesse caso, eu creio que o que ele está fazendo mais é pagando uma dívida ao Elon Musk. O Elon Musk foi um tremendo apoiador da campanha eleitoral dele, e o Elon Musk teve uma briga séria aqui com o Supremo Tribunal Federal. Então ele está pagando essa dívida ao Musk, dizendo, olha, o Musk foi um sujeito injustiçado no Brasil, teve lá eles fizeram uma ditadura contra o Elon Musk, etc. e tal. Eu sinto que ele está mais pagando essa dívida ao Musk do que reverenciando o Bolsonaro. Mas já que uma coisa ajuda a outra, juntou o útil ao agradável para ele. Para nós, o inútil ao desagradável, porque está falando que o Brasil é uma ditadura, quando, na verdade, o que temos é ele, um projeto de autocrata na maior nação do mundo, que tentou dar um golpe, e o Elon Musk, que é outro projeto de autocracia empresarial, muito perigoso o Elon Musk. Todos eles, essa briga é uma briga que nenhum deles tem muita razão, tem toda a razão. O próprio nosso Alexandre de Moraes passou um pouco do limite, em geral, na visão dele sobre o que é liberdade de expressão e o que não é. Acho que as autoridades têm o direito de serem contestadas, as pessoas têm o direito de contestar as autoridades, criticar e até xingar as autoridades. Não têm o direito de ameaçar. É diferente. Então, há casos em que as autoridades foram simplesmente xingadas e que o ministro, tanto ele como o Toffoli, como outros ministros, acham que é uma afronta à liberdade de expressão. Não é. Essa é um exagero de liberdade de expressão. Não é. É o direito cidadão de se opor à autoridade e xingar a autoridade. Não vejo problema nenhum nisso. Houve um exagero. Assim como os Estados Unidos, nessa briga com o TikTok, é uma questão não só comercial, como de geopolítica, como a Madá está bem lembrando. Eles, na verdade, falam que o TikTok pode levar informações para a China. Os Estados Unidos estão cansados de fazer isso, de usar instrumentos tecnológicos, inclusive não se sabe, há discussões sobre o Google, sobre tudo isso, de usar instrumentos tecnológicos para obter informações e espionar outros países. Então, não é uma discussão em que um tem a razão e o outro não tem a razão. Basicamente, todos estão faltando um pouco com a razão. Quem precisa se despedir da gente e nos ajudou muito hoje foi Michel Coforado, que vai aí seguir meio